Olá, seja muito bem-vindo. Vamos bater aquele papo maravilhoso, gostoso que a gente ama, não é mesmo? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento. Porém, não é econômico nem infantil, porque a gente vê um monte de vídeo aí sobre desenvolvimento econômico e infantil, mas a gente vai falar de adulto mesmo, de adulto para adulto, porque a gente precisa amadurecer muitas coisas em nós, às vezes a gente nem reconhece o que precisa ser desenvolvido aqui dentro. Quando eu comecei meu processo, que eu entendi que eu precisava mudar como pessoa, foi um processo assim de descoberta. Então eu virei uma cientista de mim mesma. Ainda sou, porque muitas vezes aqui eu preciso mudar algumas coisas em mim que nem faz mais sentido. Porque eu amadureci, eu vi que não faz mais sentido, senão que eu mudei mesmo como pessoa, nem faz mais sentido pra mim, eu tenho que deixar de lado. Então, quando eu comecei com tudo isso, que eu falei, não, eu tenho que mudar, não tá dando certo, foi um processo doloroso. Por quê? Porque eu comecei com a roda da vida. A roda da vida é assim, lá tem as áreas da vida, é um círculo onde tem várias áreas, nessas áreas são atribuídas notas, então a gente precisa atribuir nota de 0 a 10 para a sua saúde, nota de 0 a 10 para a sua vida financeira, nota de 0 a 10 para seu relacionamento familiar, com amigos, com seu marido, você vai atribuindo nota para toda qualquer coisa que tem lá na roda da vida. E aí depois você liga os pontos. Esses pontos, muitas vezes, ele não vai dar uma roda certinha, não vai dar um círculo. Por quê? Porque você tem uma nota lá do seu emocional que é 1, a nota do dinheiro que é 2, a nota de outra coisa que é 3, que é 4, que é 5, aí vai ficar assim, um negócio muito doido, não vai ficar parecendo um... Não sei o que vai ficar parecendo, mas não vai ficar um círculo. Então isso quer dizer que a sua vida não tá rodando, não tá girando, não tá no eixo. Tá tudo fora do eixo. Então você tem que olhar para a roda da vida e falar: olha, essa área aqui eu tô com a nota muito baixa em relação às outras. Então eu tenho que deixar as outras de lado e tenho que estabelecer uma meta para eu mudar essa área específica da vida. Mas a gente está fazendo o quê? Tratando um sintoma, que é só aquela área. Quando a gente começa a cuidar e só desses sintomas, geralmente o que acontece? As coisas ruins que acontecem nessa área, ela vai respingar nas outras áreas também. Um exemplo, se eu tô num momento muito estressante no meu trabalho, tô passando por um período muito difícil no trabalho, isso vai refletir na minha vida em casa, talvez na minha vida com meu marido, no meu relacionamento com os meus amigos, com os meus pais. Então, tem muita coisa quando a gente tenta tratar uma área só, ela vai respingar em todas as outras e em vez de levar ordem para uma área da vida, a gente acaba levando caos para todas as áreas da vida, porque a gente tenta tratar um sintoma e não a causa, que é eu, que é você. Então vamos tratar essa causa, né, gente? Por quê? Porque no meio da roda da vida, todas essas áreas saem da onde? Sai de dentro da gente, é a nossa área da vida. Então a gente precisa entender que nós, como pessoas, precisamos mudar algumas coisas aqui dentro para que essas áreas andem, sabe? Caminhem, tenha um progresso, tenha um desenvolvimento, tenha um crescimento, porque senão a gente vai só progredir e o negócio vai ficar difícil. E o primeiro passo, quando eu deixei, falei que eu vi lá que a roda da vida não dava certo para mim, eu comecei a trabalhar uma autodescoberta. Então fui cientista de mim mesma, fui retirando camadas que já nem faziam mais sentido para mim e fui trabalhando, indo atrás mesmo de virtudes que talvez faria muito mais sentido para a minha vida no momento lá que eu estava. E uma das virtudes foi a paciência, porque eu queria mudar, eu sabia, tem desejos meus que eu queria alcançar, tem desejos que eu até não alcancei ainda, mas para isso eu precisava da paciência. Eu também entendi que eu precisava mudar como pessoa, eu precisava mudar as minhas atitudes. Mas quando eu mudava uma atitude minha, eu queria um resultado para amanhã, eu queria um resultado para ontem. Quando eu mudava uma atitude minha, eu queria também que amanhã eu tivesse a mesma atitude, mas eu não entendi que eu tinha que viver um processo. E nesse processo haveria resistência no meio do caminho. Essa resistência talvez iria tentar me puxar para baixo. E se eu não tivesse com a autoestima fortalecida o suficiente para poder entender que se hoje não deu certo, amanhã eu tenho que tentar de novo, e depois amanhã tentar de novo, depois tentar de novo, eu não ia continuar nesse caminho. Então me faltava uma virtude que era a paciência.
E eu vim te convidar mesmo a entender e olhar para dentro de você que o que precisa ser mudado requer processos, e esses processos não vai ser de hoje para amanhã, e requer a virtude da paciência, precisa ser paciente com você mesma. E se você tem esse compromisso com você, se você entende que você precisa mudar como pessoa, se você entende que precisa mudar as suas atitudes, se você está trabalhando nisso, não desista, calma, tenha paciência, porque as coisas vão acontecer e talvez você não veja resultado daqui 1 mês ou daqui 2 meses, mas isso vai acontecer num período de 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Claro que isso vai depender de você, da maneira como você vai levar isso, mas a gente precisa entender a importância disso no caminho, porque senão se a gente não tem paciência, a gente sai atropelando tudo. E o pior, quanto menos paciência, maior a ansiedade. Eu sou uma pessoa que sério, se eu começo a ficar impaciente com as coisas, começa a me gerar tanta ansiedade, que eu acabo desistindo no meio de caminho de fazer o que eu quero ou de mudar o que precisa ser mudado dentro de mim. E aí eu acabo não alcançando aquilo que eu desejo. É uma loucura. Então eu acabo levando, em vez de levar a ordem, eu acabo levando caos para tudo. Então o que eu quero com toda essa história aqui para vocês? É que primeiro, se você faz a roda da vida, toma cuidado de tentar tratar só um sintoma ali, que é só uma área da sua vida, porque a gente não tem como trabalhar com uma área só, a vida é uma só, entendeu? E aí, nisso a gente tem lá as ramificações da vida, mas você precisa entender que primeiro é você, olhar para dentro de você e entender, ser sincera com você, ser honesta com você, entender o momento que você está da vida, para ver se você consegue tratar uma área só. Porque às vezes você não está no momento de vida de tratar aquela determinada área que está com a nota baixa. Então olhe para você primeiro. Olhe para você e seja honesta. Ah, eu tô em tal ponto, eu tô aqui e eu preciso mudar uma coisinha pequena. Mas para isso eu também tenho que retirar camadas dentro de mim, porque tem algumas coisas que tá pesada das escolhas que eu fiz lá no passado. Talvez essa camada seja um perdão. Talvez essa camada seja uma paciência que você precisa, na verdade, colocar, não é nem retirar de dentro de você. Então, você precisa se entender primeiro. Trabalhar essa autodescoberta para saber quem você é, o que precisa fazer, que etapa da vida que você tá. E aí, sim, você entender, olha, o que eu desejo é isso daqui. Eu desejo ser uma pessoa com mais virtudes, vamos colocar aí. Aí você escolhe a virtude que você deseja. Mas, para isso, a primeira virtude que eu tenho que ter é a da paciência, para eu poder encarar os processos e para isso não me gerar ansiedade, porque senão eu vou desistir no meio do caminho. Então eu convido você a trabalhar isso, você começando a escrever mesmo, pega lá um caderninho e escreve como que você tá hoje, o que você gostaria de mudar, que ponto que você tá da vida, onde você tá hoje que você precisa mudar e o que você vai fazer com isso. Mas o que você vai fazer com isso, você vai olhar os pontos que você vai precisar ter paciência para mudar. Certo? Beleza? A gente continua no próximo vídeo. Um beijo, até mais!